Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para o nosso 15º lição sobre como educar a criança. No passado, lição 1, a gente falou sobre a importância para educar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Nós vimos a necessidade disso, a nossa responsabilidade. Na lição 2, no terceira lição, a gente viu o principal defeito neste plano é nós, como os pais. A gente não quer colocar ela na ação. Na lições 4, 5 e 6, a gente falou sobre influências no lar, influências fora do lar. E na lição 7, a gente viu quais são os nossos alvos e propósitos de educar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Na lição 8, nós vimos os 4 áreas de crescimento, onde nós devemos ajudar nossos filhos a crescer, nossas responsabilidades para com eles. A gente viu sabedoria, conhecimento, a segunda, estatura, graça com Deus e graça com os outros. Em lição 9, a gente viu os objetivos da nossa comunicação com eles. Se a gente vai educar eles no caminho certo, então nós temos de ter boa comunicação com eles. Nós devemos estar cientes da nossa responsabilidade de ensinar, reguardar, corrigir, instruir. E na lição 10, a gente viu como nós devemos ter a comunicação efetiva, como nós podemos usar essas 4 coisas da maneira correta. E a lição 11 foi interessante, em que a gente viu Hebreus 12, 15 a 13, como Deus nos corrige. O exemplo dele deve influenciar a maneira que a gente corrige, educa nossos filhos. Um trecho muito, muito importante para os pais de entender. Na lição 12, a gente falou sobre os instrumentos de correção. 13, a gente falou sobre coisas que a gente deve lembrar em relação a esses instrumentos. E o 5º, último, nós vimos que a gente deve reguardar, repreender e exortar. Agora, nessa lição, a gente quer começar a falar sobre o uso da vara. Há muita confusão acerca do uso da vara. Pessoas não entendem realmente o que a Bíblia diz, e este cria confusão. Há muitas perguntas, como a vara não causará os filhos de ressentirem de você? Não. Isso não é contra a lei? Não. As pessoas não vão pensar mal de mim. Não, deixe-me voltar para essa ideia aqui. É contra a lei espancar. Eu estou contra espancando. Mas disciplinando, usando a vara com amor, eu estou em favor e também acredito que Deus está. Então, nosso problema não é o uso ou não uso da vara, que realmente é um problema. Mas o problema principal é como a gente usa ela. A gente usa com ira ou a gente usa com amor. Faz uma grande diferença. Então, perguntas surgem, né? Que realmente a vara tem real valor na vida da criança? Quando usado na maneira certa, sim. Quando não, prejudica. O que é que a vara é capaz de fazer, de realizar? Muita coisa boa quando usado na maneira correta.
A vara realmente é necessário? Não tem outro método melhor? Não. Os métodos de Deus são melhores. Eu não estou dizendo que a gente não deve usar repreensão. Sim, esse é um dos instrumentos. A repreensão. Mas a vara é muito, muito importante quando usado na maneira certa. Mas quando a gente não usa a vara na maneira correta, este cria muita confusão. Nós vamos ter pais frustrados, pais que estão provocando a ira nos seus filhos, ira nas vidas dos filhos, filhos que tornam-se rebeldes porque a gente não está usando a vara corretamente. Não é problema da vara, é nosso problema. E o nosso problema é que é falta de conhecimento. O que a Bíblia diz, como a gente deve usar a vara. Então, tem muita confusão com este. Muito dificuldades. Mas há esperança para os pais frustrados. Quando a gente corrige nossos filhos da maneira certa, nós vamos descobrir que eles chegam mais perto de nós, em vez de afastar de nós. E hoje a gente quer começar a falar sobre as questões bíblicas. A gente vai falar hoje sobre o que é a nossa autoridade de disciplinar. Eu tenho autoridade de Deus para disciplinar. É certo, esse vem de Deus, eu tenho essa autoridade. E mais tarde a gente vai falar sobre como deve ser nossa atitude ao disciplinar. A gente já mencionou, uma das coisas principais é disciplinar com amor. O desejo de corrigir o filho, o desejo de ajudar o filho. Não raiva, não para punir ele. A nossa atitude, a gente vai falar sobre isso. Quando nós devemos disciplinar? A gente vai falar sobre isso. Nós devemos disciplinar já. E não esperar até que a gente fica frustrado, irado. E a gente também vai falar como nós devemos disciplinar nossos filhos. Então a gente quer falar sobre a nossa atitude, autoridade, quer dizer, para disciplinar. Vamos orar. Nosso Deus nos ajuda hoje para aprender de Ti, para ser usado nesse assunto tão importante. Ajuda nós como os pais de entender nossa responsabilidade, entender o que o Senhor está esperando de nós, a nossa responsabilidade diante de Ti. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. O que é a nossa autoridade? A nossa autoridade vem de Deus. Em Efésios, capítulo 6, 1 a 3, fala o seguinte: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então Deus está dizendo para os filhos, eles têm uma responsabilidade para nos obedecer, nos honrar como os pais. Este não vem natural. Este não vem facilmente. Então nós temos a responsabilidade de educar, de treinar nossos filhos numa maneira em que eles vão nos obedecer e nos honrar. Sim, repreensão faz parte disso, mas também a vara faz uma parte muito importante neste processo. Colossenses 3:20 também a mesma ideia. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais,
porque isso é agradável ao Senhor. Se nós queremos nossos filhos cair na graça de Deus, de agradar eles, nós temos de ajudar eles a aprender nos obedecer, nos honrar. Junto com esta autoridade, para ajudar eles assim, temos nossa responsabilidade. Temos que manter o coração do filho enquanto nos o instrui e corrigir. O próximo versículo que a gente leu em Efésios, a gente leu Efésios 6, 1 a 3, versículo 4, diz isso. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Então, eu não posso perder o coração do filho, mas eu tenho a responsabilidade de criar eles na doutrina e administração do Senhor. Como faço isso? Através de repreensão, e comunicação, muitas outras coisas que a gente já deu nessa série de estudos. Também, depois, o trecho em Colossenses 3:20, 21 diz: vós pais não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então esse está dizendo que eu não posso bater neles, porque eles não gostam e eu vou irritar eles. Não. Se a gente bate na maneira certa, se a gente usa a vara com amor, a gente não vai perder o coração dos nossos filhos. Deus não nos repreende, Deus não usa a vara sobre nós. E se a gente entende a correção dele, a gente está atraído a ele, não afastando dele. Então, para cumprir nossa responsabilidade para com Deus e disciplinar nossos filhos, Deus nos deu a vara. Deus não nos deu a autoridade de usar, não somente nos deu a autoridade de usar a vara, mas também é o desejo de Deus. Ele quer que a gente use a vara. Não é uma escolha. Se a gente quer fazer a coisa certa, a gente vai usar a vara em amor. E a gente precisa manter o coração do filho. Nosso problema principal é que a gente tenta de educar, disciplinar nossos filhos com raiva, gritando, chamando nomes, batendo com força, e a gente perde o coração da criança. É completamente errado. Mas quando a gente ama a criança, sim, repreende ele, da maneira que a gente tinha explicado nas lições anteriores, e a gente começa agora de usar a vara, muitas vezes no mesmo tempo, então nós vamos ceifar as bênçãos da vara. O vara é o desejo de Deus. Em Provérbios 23, 13 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Não retires a disciplina. E no próximo frase, está dizendo, usa a vara. Então, a implicação aqui, se a gente não usa a vara na maneira certa, nós estamos deixando a criança assim. A gente não está disciplinando ele. Provérbios 26, 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Meu filho não é tolo. Não é? Eu tinha 5. Hoje em dia todos estão servindo Deus. Mas crescendo, e tolos sim. E eles precisam a vara.
Há claros ensinamentos na Bíblia da vantagem do propósito para usar a vara. A primeira coisa que a gente quer falar, talvez a mais importante, é incrível. A vara nos ajuda a ganhar a criança para Cristo. Provérbios 23, 14. Tu o fustigares com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Como? Se a gente usa a vara com amor, se a gente está mostrando para os nossos filhos, olha, o pecado não recompensa, o pecado merece castigo, mas eu estou castigando você porque eu te amo. Então a criança aprende logo, eu sou um pecador. Ixi, eu estou pecando contra Deus. Ele é um Deus justo. E se eu não arrependo, confio nele, eu vou ser castigado, eu vou para o inferno. Mas ele me ama. Ele mandou seu filho para morrer em meu lugar e tomou sobre si todos os meus pecados para que eu possa, através de arrependimento, ter perdão de todos os meus pecados. Todos os meus filhos aceitaram Cristo. Eu não sei exatamente os anos de cada um, mas bem crianças. Entre 4 e 7 anos de idade. Então, quando a gente usa a vara na maneira certa, ajuda eles a ser salvos logo. Uma outra coisa que a vara faz é nos ajuda a purificar as crianças do pecado. Em Provérbios 20 e 30 diz: os vergões dos feridos são a purificação dos mãos, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Deixe-me repetir isso. Os vergões das feridas são a purificação dos mãos, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Deus está dizendo aqui que os problemas, a correção que a gente recebe por causa do nosso pecado, tem um propósito e vai agir para o nosso próprio purificação. Mesmo jeito que a vara, quando usada na maneira certa, quando ela realmente dói, penetra até o mais íntimo do ventre. Quando dói, quando usado de maneira certa, vai ajudar nossos filhos a purificar-se. Vai ajudar nossos filhos para desejar obedecer, honrar os pais. A vara ajuda nós para afastar a estultícia no coração da criança. Provérbios 22, 15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dele. Note isso. A vara de correção, não castigo. Correção. Eu estou querendo ajudar meu filho. Estou querendo ajustar ele. Eu estou querendo ajudar ele a trilhar no caminho certo. Não porque eu estou zangado com ele. Não porque ele está ferindo minha pessoa. Não porque ele está roubando mim de um prazer ou um tempo de assistir televisão ou alguma coisa. Mas porque eu quero ajudar. A vara dá sabedoria. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. Se a gente não usa a vara e a repreensão na maneira correta, na maneira que Deus deseja, o que vai acontecer? Nós vamos ter filhos rebeldes,
Nós vamos ter filhos que vão agir de forma que a gente fica envergonhado. A gente precisa aprender a usar a vara, e neste versículo também, a repreensão, na maneira certa. A vara dá entendimento. Provérbios 10, 13 diz: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falta de entendimento. Entendimento aqui é conhecendo a mente de Deus, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo as maneiras deles, os caminhos dele. A vara ajuda-nos a conhecer Deus, entender Ele. A vara também expressa nosso amor para os nossos filhos. Provérbios 13, 24 diz: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Se eu não importo com meu filho, pode fazer o que quiser. Eu odeio você quando me desobedece. Não importa, não amo ele. Estou zangado com ele, irado com ele. Mas se eu amo ele, eu vou usar a vara para correção. Não castigo, mas correção. Eu vou usar ela com amor. E essa é uma coisa que poucas pessoas entendem. Eu tenho um raquete grande que eu usava com meus filhos. É esse tamanho e mais ou menos esta largura. E eu considero até hoje um instrumento de amor. Eu usei. Eu deu força. Mas era porque eu amava eles. Porque eu queria ajudar eles. Não porque eu estava zangado com eles. E o uso da vara é uma fonte de alegria para os pais. Provérbios 29, 17 diz: castiga o teu filho e terá descanso e dará delícias à tua alma. Eu usei a vara, eu acredito na maneira correta. Eu não estou dizendo que eu sempre era certinha nisso. Mas geralmente, quase sempre, eu disciplinava com amor. E por causa disso, a gente tinha uma relação ótima com meus filhos. Eu podia confiar neles para me obedecer. A gente fez coisas, eu não vou entrar neste série, mas a gente fez coisas doidas, coisas esquisitas, mas gostosos. E a gente tinha uma alegria com nossos filhos. Várias vezes nos Estados Unidos, visitando igrejas, tentando levantar sustento para voltar para o Brasil. O cumprimento dos meus filhos. O orgulho que a gente sentiu, porque eles eram bem comportados. Perfeitos de jeito nenhum. Mas eles trouxeram muita alegria até hoje. Traz muita alegria para mim. Porque a gente seguiu o plano de Deus. A gente usou a vara, não com ira, mas com amor. E quando a gente disciplina com a vara na maneira certa, com a atitude certa, no tempo certo e na maneira certa, nós vamos ceifar boas coisas. E nas próximas lições a gente vai falar sobre essas outras coisas. A atitude certa. A gente vai destacar, a gente tem de disciplinar com amor. O tempo rápido. Para não deixar nosso ânimo subir. E como? A maneira certa. Não somente
usando a vara com amor, mas falando, expressando, fazendo a maneira correta, usando a vara. A gente vai passar essas coisas para vocês e vai ser, acredito, uma grande ajuda na sua educação dos seus filhos no caminho que eles devem andar. Vamos orar. Deus, muito obrigado para a tua palavra. Ela sempre tem tudo o que a gente necessita. E ajuda a gente a aprender a usar a vara na maneira correta. Não deixando nossos filhos a sós, não ficando ditadores e brutais, espancando nossos filhos, mas usando a vara com amor. Ajude-nos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.